Olá, olá, boa noite, boas-vindas. A gente está só dando aqueles 5 minutinhos, melhor. Agora mais um minutinho para a gente poder começar o nosso evento. Falando de pessoas sobrecontroladas, a gente gosta de uma câmera aberta para poder enxergar os rostinhos das pessoas, para a gente poder interagir, conversar. Isso é bom, né? Os professores ficam muito estressados quando não conseguem ver o que está acontecendo com os alunos. 8h05, eu acho que a gente já pode começar então, honrando o horário. Dar as boas-vindas então para todo mundo que está por aqui. É um presente essa aula e quero agradecer, Victor, pela oportunidade da gente já conhecer um pouco sobre a RODBT, que seria uma das novidades, e o Victor, que fez toda essa capacitação, vai falar um pouquinho da sua história, da sua aprendizagem nessa área. Tem um convite especial também. Vocês que estão aqui, vocês vão receber o certificado que é sobre essa aula, e, claro, ele vai apresentar um pouquinho do que será do curso em janeiro, presencial. Aí, Victor vai estar aqui de pertinho com a gente. Quem ficar até o final, lá no final da apresentação, vai ter sorteio. E sorteios bem legais, sorteios de curso, que aí depois o Marcelo, que é o nosso gestor comercial, ele vai explicar para vocês. Então, quem fica até o final vai poder concorrer a prêmios bem importantes. Ok, Victor, querido. RODBT. Que é É. isso? Primeiro se O que? apresentando também. Que isso? Vamos lá, vamos apresentar. Obrigado, Mara. Sempre eu acho que a Cefi já é parte da minha família, então eu acho que sou muito bem-vindo lá. E eu amo ir para Porto Alegre, sobretudo Gramado para comer chocolate, mas é um segredo que Mara sabe. A minha, a minha vontade de comer chocolate cada vez que vou para Gramado. Então, gente, uma coisa bem importante também para saber que dentro da RODVT para poder trabalhar bem, temos que ver as caras das pessoas para poder saber sobre a sinalização social. Porque também eu sei se a aula é chata, se a aula é divertida, se a aula é linda, se meu portunhol está sendo compreendido, se as pessoas colocam cara de ah, e tenho que saber um pouquinho mais sobre vocês. Salvo que vocês estejam fazendo cocô. A ideia é que vocês têm que prender as câmaras ou tendo sexo, mas eu acho que não seria um prazeroso me ouvir e ter sexo ao mesmo tempo, seria uma coisa meio esquisita. Então, eu acho que vocês não estão nem fazendo cocô, nem tendo sexo, então podem abrir as câmeras para nos ver. E também todo mundo tem cara de sexta. A cara da sexta é uma cara horrível, eu E de sei. dezembro, né? Sexta-feira em dezembro, já estamos assim. Sexta-feira e dezembro é uma combinação horrível, eu sei, mas também vamos a demonstrar que somos terapeutas e que podemos fazer a ação oposta à vergonha de ter cara de dezembro e sexta-feira. Então, a ideia é apresentar a RODVT. Eu sou um terapeuta que amo a DBT. Há 18 anos que estou me formando na DBT. Eu tive a possibilidade de ter aulas com Marsha Linehan, fazer DBT standard com Marsha Linehan, habilidades com Marsha Linehan e DBT avançado com Marsha Linehan. De aí para diante, um montão de coisas eu fiz dentro da DBT, como dar grupos para a população LGBT, para levar a DBT para as escolas e fazer trabalho de prevenção para mais de 4.000 professores dentro da Argentina, também formando pessoas em Peru, formando pessoas em Chile, em Paraguai e, óbvio, em Brasil, principalmente em Porto Alegre, com meus amigos e amigas de CEFI.
Agora faz CEF. Eu comecei quando era CEF, agora faz CEF. Enfim, vai crescendo. A ideia do dia de hoje também me formei em RODVT e também em DVT Suits, enfim, muita coisa, muito papeles aí, muitos certificados, mas a coisa é que eu amo a DVT e também eu amo a RODVT, que é uma resposta de... Eu tinha muitos clientes que não avançavam com a DVT, y que se cortaban, que pensaban en se matar, que pensaban en o tinham condutas ou trastornos alimentares e eu não achava resposta, não sabia o que fazer com eles e com elas. Então eu comecei a pesquisar um pouquinho para saber um pouco mais sobre o que fazer com esses pacientes, com esses clientes. Então eu descobri a RODVT e aqui eu quero falar um pouquinho da fofoca. Eu comecei a me relacionar um pouquinho mais e me identificar com a definição de supercontrole. Eu acho que a Mara também, mas a Mara é supercontrole emocional. Agora vamos a falar sobre as características do supercontrole emocional. Eu acho que todo mundo vai a começar a eu quero fazer o curso e também quero ter um atendimento na RODVT no futuro. E também eu quero também vocês ter a cabeça bem aberta e não cair na coisa assim do julgamento de é DVT com uma RO, é DVT, é a mesma coisa, pero não é a mesma coisa, não tem nada a ver, só o nome. Então, vamos lá, vamos fazer a apresentação formal. Sempre lembrando, por favor, prender as câmeras para ser pessoas lindas e amigáveis comigo, demonstrando que o povo brasileiro é bem cálido e querido com os amigos da Argentina e os professores internacionais. Então, estou aqui, bem jovem, assim, com todo o cabelo, bem cabeludo. Então, vamos lá. Sou coordenador da equipe. Eu tenho 30 terapeutas que eu coordeno no dia de hoje no CATC, Centro Argentino de Terapias Contextuais. O equipe de DVT, Rio DVT, e também sou coordenador de uma equipe de IVCT, para orgulho de Mara. Temos supervisões assim quinzenais do equipe e eu amo a IVCT. E sou professor da CEF, claro. Aqui é Rio DVT, vamos lá, vamos começar. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Estamos em uma encruzilhada aqui, temos um problemão bem grande. Tem muita pesquisa, muitas pessoas que não se beneficiam com nenhum tratamento, sobretudo depressão crônica. Uma proporção significativa de pessoas não se beneficiam com tratamento devido à cronicidade, comorbilidade ou problemas de personalidade pré-existentes. Aqui tenho uma boa notícia e uma mala notícia. A mala notícia é que vocês vão receber dentro do seu consultório muitas pessoas do eixo 2 do DSM-5. Pessoas com transtornos de personalidade. Mas vocês não vão saber como discriminar bem se são do eixo 2 ou simplesmente as pessoas que têm muitos problemas crônicos. Então, aqui a RODVT vai trazer um pouquinho mais de clareza para poder discriminar quando vocês têm na frente uma pessoa super complexa, com muita cronicidade e que tem um estilo de afrontamento muito rígido, que precisa de uma psicoterapia baseada na experiência científica, que tem 20 anos de estudos para poder colaborar e ajudar as pessoas que têm uma doença, uma dificuldade, problemas de muito tempo. Os tratamentos existentes generalmente não são eficazes, por exemplo, na depressão crônica e na anorexia. A maioria não tem eficácia. Então, o que fazemos? Não fazemos nada? Ou começamos a pesquisar sobre qual é o padrão comum dessas pessoas? E o padrão comum é a personalidade. No caso da depressão, olha só, um terço dos pacientes que recebem tratamento remitem completamente, um terço melhora a permanência sintomática, melhora, e um terço não melhora em nada.
Vocês ouviram bem? Tem psicoterapias baseadas na experiência científica, ativação comportamental, Beck. Tem muita evidência para poder trabalhar com um terço daquela população que sofre depressão. Os outros dois terços precisam muita mais coisas para fazer. E aqui, precisamos tratamentos que reflitam as necessidades do mundo real. A maioria dos tratamentos baseados na evidência científica foi testada em populações não crônicas e não comórbidas. Claro, óbvio, faz todo sentido. Faz parte da pesquisa. O problema é que no mundo real nós lidamos com pessoas com condições crônicas e comórbidas regularmente. Aquela questão de tem um paciente que tem ideias intrusivas, que tem transtorno alimentar, que tem abuso sexual na infância, que tem violência na casa, que tem alcoólatra, um pai alcoólatra. E o que fazemos com essas pessoas? A RODVT, então, considera a saúde psicológica, e aqui tem muito a ver com as outras psicoterapias contextuais, incluindo três aspectos principais. Um, receptividade e abertura à experiência. Sim, quando temos aqueles pacientes que são fechados, que não querem ouvir nada, não querem um feedback, que evitam ouvir algum feedback negativo, que evitam ser julgados, que evitam ser criticados, que evitam confrontar um problema. Problemas, ter controle flexível, sim, poder se expor à experiência, poder saber dos limites como se conectar com outras pessoas e também saber que podemos ter previsão, podemos fazer atividades, claro, como por exemplo preparar os slides para poder falar no dia de hoje. Ao mesmo tempo também vocês vão fazer perguntas em português que possivelmente eu não saiba como responder, ou sim, mas não estão dentro dos meus planos. E isso é flexibilidade. Imagina um professor falando: Oh, não, estão fazendo uma pergunta que eu não posso responder. Vou desligar meu computador e assim vou solucionar todos os problemas. Ninguém vai assistir a um curso de R ou DVT ou de nada com Victor Fabris se eu desligo o computador e eu falo, tenho problemas com a internet e eu fujo. Vocês querem, todo mundo quer as pessoas autênticas, querem as pessoas que podem mesmo dizer, não sei, vou pesquisar e vou te responder depois. Isso é um controle flexível da experiência. E também intimidade e conexão. Aqui, todas as psicoterapias contextuais amam falar sobre intimidade e conexão. O problema aqui é quando você tem uma pessoa do eixo 2 que tem muitos problemas de intimidade e de conexão crônicos e que muitas vezes, mesmo assim, não consideram se conectar como parte de ter uma vida que vale a pena ser vivida, de ter intimidade como parte do, não, Victor, por favor, eu amo meus videojogos, eu amo a minha série de Netflix, ficar fechado no meu hogar e não ter nenhum conflito com ninguém. Sim, claro, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. 6 meses depois, você pode terminar sendo uma pessoa depressiva, terminar sendo uma pessoa sem estímulo, sem contato com a humanidade. E, por ahora, somos seres humanos que evoluímos para nos conectar, para fazer parte de uma tribo, para fazer parte de um grupo de pertença. É bem interessante que existe um documental, documentales, Mara, em português também, assistir um documental da TV, Documentário. 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 Obrigado. Um documentário que é maravilhoso, que se vocês querem chorar no final da semana, é maravilhoso. É uma criança que não tinha a possibilidade de se conectar verbalmente com outras pessoas e ele ficava jogando os videojogos o tempo inteiro. E os pais ficavam triste, porque ele não podia se conectar com outros seres humanos. Quando ele morreu, há 10 anos, 11 anos,
descobriram que ele tinha todo um mundo super armado de muita conexão. Ele tinha umas dificuldades, agora não lembro o nome da doença, nome da doença, que era, ele não podia se conectar fisicamente com outras pessoas, nem falar, nem mirar, nem olhar, nem falar nada, nada, nada com outras pessoas. Mas ele podia jogar os videojogos e se conectou com muitas pessoas. E ele tinha um mundo, tinha novia, tinha amigos. E aí se também uma demonstração de que todo mundo, não importa a doença, não importa o que aconteça, todo mundo quer ficar parte da humanidade. Sim? Faz parte da evolução do ser humano, sim? Mesmo com a tecnologia, todos queremos estar conectados. E eu amo a tecnologia, porque, por exemplo, eu posso ficar conectado com Mara, que mora em Porto Alegre, e eu sei pelas fotos onde ela está, se e ela pode me enviar reels para nos rir, ou alguma foto, ou alguma piada e alguma coisa assim, alguma brincadeira por Instagram para nos rir, como se estivéssemos bem pertinhos e para poder falar coisas assim, bobagens e para conservar a amizade. Claro, todo serve para sinalizar amor e conexão. O problema aqui é a desconexão e a falta de intimidade das pessoas que fazem parte da supercontrole. Temos um problema de altos índices de comorbilidade. Entre a depressão, ansiedade e comportamento alimentar e transtorno de personalidade, tem um fator comum que pode ser base, como eu falava um pouquinho mais cedo, dos problemas crônicos de saúde mental e condições resistentes ao tratamento. E por isso que a personalidade importa. Sim, queridos e queridas. Não tem como não trabalhar com pessoas com transtornos de personalidade. Em IBCT acontece, em terapia familiar acontece. Tem pessoas com transtornos de personalidade que são os usuários mais comuns que vão e pedem ajuda por psicoterapia. Sim, por a depressão, por a ansiedade, por as consequências de um transtorno de afrontamento ou personalidade. E existem dois estilos de personalidade de nível superior. Mau controle emocional, crianças dramáticas, impulsivas e emocionalmente expressivas são mais propensas a desenvolver distúrbios externalizantes, problemas comportamentais, abuso de substâncias ilegais, atividades criminosas, trastornos de personalidade borderline, por exemplo. Aí temos a resposta Marshall Linehan de Beta Standard. Amamos. Por outro lado, excesso de controle, crianças com limitações na expressão emocional, timidez, aversão ao risco, ansiedade social, são mais propensas a desenvolver transtornos internalizantes, depressão e ansiedade, e se tornam adultos isolados. E aí a palavra-chave. Então, aí vem que é o problema desequilíbrio crônico da pesquisa. 95% de todas as pesquisas sobre transtornos de personalidade se concentram em transtornos de baixo controle emocional. Por quê? Porque precisa mais dinheiro, porque as pessoas super controladas são pessoas mais super adaptadas à sociedade. As pessoas com desregulação emocional não. Tem mais dias de internação, tem mais problemas físicos. Por isso, as pessoas, os estados, por exemplo, os Estados Unidos, investem mais dinheiro em solucionar os problemas das pessoas com desregulação emocional. No entanto, e aqui vem o problema, os problemas mais observados na comunidade de pacientes são os de transtornos de personalidade super controlados. Por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, depressivos, isolados, ninguém quer ficar perto deles ou delas. Paranoico, evitativo, que estão mais frequentemente ligados à cronicidade. Sim, por exemplo, depressão e ansiedade. Aqui tem. Olha só. A distribuição de transtornos de personalidade em uma amostra de adultos de meia idade a idosos com depressão crônica, 39% de pessoas depressivas crônicas têm critério de transtorno obsessivo compulsivo de personalidade. 21% transtorno de personalidade por evitação. 11% trastorno paranoide e 10% trastorno limite da personalidade. Ah, olha que maravilha!
quantas pessoas e que termina acontecendo. Porque uma pessoa com desregulação emocional, uma pessoa que é dramática, impulsiva, é inclusive muito mais como chama mais a atenção do terapeuta, sim? E já sabemos que existe a DBT estándar. O problema das pessoas com transtorno obsessivo compulsivo e por evitação ou paranoide é que são pessoas que interpersonalmente generam muito nojo, que generam muita rejeição, são pessoas muito que têm muitos problemas para se relacionar e que não são pessoas emocionais, são muito mais frias e seus comportamentos são muito mais baseados nas regras verbais. E aí tem um problema, porque tem muito terapeuta que limpa a agenda e expulsa e deriva aquelas pessoas e olha, que horrível, porque não sei vocês, mas eu estudei para ajudar as pessoas, não para tirar no lixo as pessoas. Sim, todo mundo merece viver, todo mundo merece uma oportunidade. Então, enquanto se trata de um tratamento, um tamanho de roupa não serve para todos. É a mesma analogia. Para as pessoas, temos que procurar um tratamento eficaz para todos. Para pessoas com baixo controle das emoções, a DBT estándar. E para as pessoas com super controle, tem a RODBT, que foi desenvolvida por Thomas Lynch. Aqui vem a coisa, sim? A terapia comportamental dialéctica radicalmente aberta é um tratamento transdiagnóstico que é mais difícil, por isso precisa muito mais anos de pesquisa, porque o supercontrole é um transdiagnóstico, não é só de um transtorno de personalidade, é de muitos transtornos. Como a DBT estándar também, a desregulação emocional, é um transdiagnóstico também. O que pasa, o que acontece é que as pessoas não pensam, quando estão estudando, deve andar que é um transdiagnóstico, porque é uma ferramenta para trabalhar, está validada na experiência científica para trabalhar com transtorno limite da personalidade. Mas trabalha muito com a impulsividade e as pessoas muito emocionais, mas é um transdiagnóstico que visa, neste caso, tratar o supercontrole desadaptativo. Aqui, olha só, supercontrolado, pessoas exigentes. Aqui vocês me estão ouvindo, porque aqui apareceu uma sinal de que a minha internet está inestável. Tá saindo bem? Tá tudo certo, te vendo e te escutando super bem. Bem, então, o problema aqui é que temos pessoas super controladas como Mara e eu, que gostamos de trabalhar muito, é uma sexta, 8 horas da noite, Mara está aqui, ouvindo a minha aula, 20 anos de ouvir me falar, e também ela quer ir para jantar, e também tem que ir com Cláudio, e tem que fazer suas coisas, tá, 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 tá. Tá. E o problema não é isso, porque isso faz parte de trabalhar e são pessoas exigentes. O problema é quando, não é Mara ou Victor, o problema é quando você tem pessoas que só vivem para trabalhar, só vivem para poder produzir, para poder fazer coisas, para fazer tudo perfeito. E não podem se relacionar com outras pessoas porque precisam trabalhar mais e mais duro. O RODVT está formado, como eu falava, por 20 anos de pesquisas. Uma coisa também, uma crítica de muitas pessoas que gostam de ler papers e não atender pacientes, que a RODVT não é padrão ouro. Olha, Marsha Linehan não era, a DVT não era padrão ouro 20 anos atrás. Foi 40 anos depois considerada a psicoterapia padrão ouro. Depois de 40 anos de pesquisas, queridos e queridas. Então, por favor, sem cair aí no lugar comum de atacar uma psicoterapia só pelo prazer de falar com uma coisa assim bem competitiva, o que eu estou estudando é muito melhor. Não, 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 não. Não. Padrão ouro tarda 40, 30 anos de pesquisa, não é uma coisa assim fácil. Então, no mundo existem muitas pesquisas, muitos ensaios e muitas pessoas que já se estão beneficiando com a RODVT. Agora vamos a falar um pouquinho mais aí sobre a diferença com as contextuais
e sobre a DBT estándar, porque tem muitas pessoas que confundem algumas quando utilizar RO-DBT e quando utilizar DBT estándar e quando utilizar ACT, ou terapia baseada na compaixão. Tem nada a ver, nada a ver, mas nada a ver. A RO-DBT consiste, tem a filosofia dialética, sim, a mesma coisa que a DBT estándar, crer que o mundo não é nem branco nem preto, nem tudo nem nada, nem sempre nem nunca. O mundo depende do contexto, depende também, existem muitas formas de ver a mesma realidade, sim. Terapia comportamental radical, o conductismo radical faz parte fundamental para compreender qual é a modificação da conduta. E tem uma coisa muito interessante aqui. Vou só dar aí como uma piscadinha aí do curso da RODBT. Exposição emocional na RODBT não funciona. Por quê? Porque aquela coisa que vocês pensam que funciona como em DBT estándar, ou exposição e prevenção de resposta, aqui as pessoas com supercontrole não conseguem se habituar. Não conseguem fazer. Não, não, a curva não vai descer. A curva vai se manter. Então, a exposição é muito diferente, porque você nunca vai conseguir que a pessoa se relaxe. Que nunca vai acontecer, porque são pessoas biologicamente programadas para estar atentas, para estar em alarma, para estar em estado de ameaça. Então, faz exposição ao mesmo tempo, dialéctica, que também consigue uma gradual, mínima habituação ao estímulo. E aí, depois vou dar um pouquinho mais de exemplos. E também uma abordagem baseada em mindfulness e mindfulness aqui. Mindfulness foi desenvolvido, foi adaptado por Kabat-Zinn e Marshall Linehan originalmente para poder ajudar as pessoas impulsivas ou as pessoas que têm algum tipo de doença para poder se conectar com o mundo através dos cinco sensos. Sim? Tipo, sair da mente e se conectar com a realidade. O problema para uma pessoa super controlada é que você não pode se conectar com a realidade, ou não pode falar que você se vai conectar com a realidade. O problema é que as pessoas, por exemplo, com transtorno obsessivo compulsivo da personalidade, têm uma ideia de que o mundo é como eles acreditam que é. Então, fazer consciência plena para se conectar com o mundo seria fazer consciência plena para se conectar com a ideia que eles têm do mundo. E aqui o sufismo Malamati, que é um movimento filosófico que vem do século 9 e 10, aí do Oriente Médio, que seria Irã, Arábia Saudita, bom, enfim, o Gran Corazón da época. Eles falavam, os Malamati e Malamataya falavam uma coisa bem interessante, que era, você não vê o mundo por o que o mundo é, você vê o mundo por lo que você é. E isso é para ter responsabilidade sobre como você está percebendo o mundo. Porque são pessoas, os supercontrolados, que veem o mundo segundo seus estándares de como o mundo deveria ser. E são pessoas muito exigentes. Então, o problema é que terminam exigindo o mundo as mesmas coisas e se manejam com regras morais e com regras éticas muito rígidas e precisam que o resto das pessoas respondam da mesma maneira. A principal diferencia entre RO y otros tratamientos es que en vez de priorizar la reducción de síntomas específicos de trastornos, él se concentra así no supercontrol y desadaptativo como principal problema, con base en pesquisas en que o enfrentamento do supercontrole precede o desenvolvimento da psicopatologia. Porém, trabalhar com depressão crônica, com ansiedade crônica, o trastornos alimentares crónicos envolve que o terapeuta trabalhe com o transtorno de personalidade. E aqui tem
DBT com muitas pesquisas para anorexia nervosa, anorexia nervosa subtipo restritivo, enfim, muita coisa para trabalhar. E para o supercontrole, já para começar a definir que é supercontrole, Victor, porque você está falando há 34 minutos sobre supercontrole, uma coisa que vocês têm que saber que a tribo importa, a pertenencia importa. Ser parte de un contexto, de uma tribo, de um lugar, de um país, de uma região é importantíssimo, porque você precisa da pertenência. Nossa arma de sobrevivência é a amistade. Sem amistade, sem amigos, sem amigas, sobreviver não é possível. Ou não, Mara? Sem um amigo para fofocar, sem um amigo para validar, sem um amigo para abraçar, a vida não vale a pena ser vivida. Não. O autocontrole é a capacidade de inibir impulsos emocionais e alcançar objetivos de longo prazo. É, tudo bem com isso. Precisamos pessoas autocontroladas. Claro que sim. Também é necessário que trabalhemos juntos e prosperemos. E o problema é que muito de algo pode ser problemático. Comer uma porção de bolo de chocolate delicioso está bom, todo um bolo de chocolate é um problema. Ter autocontrole é maravilhoso, é apreciado dentro das sociedades. Saber como eh, terminar um doutorado, entrar, passar o vestibular de medicina e estudar 24 horas ao dia para poder passar o vestibular e tá, é maravilhoso. O problema é que se toda a sua vida va em torno a ser uma pessoa que trabalha, ser uma pessoa que pesquisa, se isola dos outros, como acontecia com um cliente meu, um paciente que ele falava é um médico cirurgião, maravilhoso, com pero ele tinha, pero todos os títulos que vocês possam imaginar. O que acontecia? Ele não tinha uma equipe para poder trabalhar e fazer cirurgias. Por quê? Porque ninguém queria trabalhar com uma pessoa com cara de bunda. É, o incrível é que seja Europa, Estados Unidos, Brasil ou Argentina, sem amigos ou sem pessoas com as quais você gosta de trabalhar, não é fácil, não é desejado, porque você pode conseguir alguém que trabalhe bem também ou que estude muito e que tenha habilidades interpessoais. Então, eu trabalhei com ele durante um ano e meio para poder flexibilizar seu comportamento, para poder ajudar ele com aprender a sinalizar bondade, para sinalizar amor, para sinalizar compaixão, para sinalizar também um pouquinho mais de conexão. E o que aconteceu? A primeiro exercício que eu fiz com ele foi no grupo, fez todas as intervenções da RJBT, que são muitas, mas eu vou só contar uma fofoca. Eu comecei a trabalhar com ele uma coisa bem especial, que foi levar, aqui falamos em Argentina, medialunas, que seriam como croissants, para fazer a tradução mais simples, eh, para levar medialunas às empregadas do hospital. E ele falou para mim, como eu não vou levar medialunas porque isso seria contra a ética e contra a moral, elas têm que trabalhar porque eu trabalho primeiro. Oh, meu Deus. Obsessivo compulsivo de personalidade, coisa. Eu não vou usar meu dinheiro que eu ganho trabalhando. Ah, enfim. Rio RODVT mediante, ele começou um dia, levou as croissants, as medialunas, e ele falou: só vou fazer isso, Victor, porque porque estamos aqui trabalhando e porque eu estou pagando para uma psicoterapia e eu não estou fazendo aquilo que você me diz que eu tenho que fazer. Ok. As secretárias começaram a falar, a fofocar positivamente sobre ele. Os outros médicos começaram a receber a fofoca. Os médicos começaram a perguntar por ele.
os outros médicos começaram a convidar ele para ir para beber uma cerveja, e eu comecei a trabalhar com ele para sinalizar abertura, modificar toda a sua sinalização social, mais abertura, mais agradabilidade. Enfim, começou a trabalhar com um grupo de médicos de muita prestígio. E aqui a moral da história é que não foi seu currículum vitae o importante, foi ser uma pessoa amável, que permitiu conseguir mais trabalho. E ele está agora como se fosse o rei da cirurgia, tipo, é bem aqui, agora vá assim com a cabeça aberta. Ele começou a colocar assim o cabelo, tinha o cabelo assim bem super como rígido, e começou a utilizar o cabelo bem assim como, tipo, assim como, bem como os argentinos, assim, bem sem peinar. Então, mudou toda a sua vida. Essas coisas assim simples, que parecem simples, precisaram um tratamento super estruturado que é a RODVT. Victor, você está falando de pessoas super controladas e você tem um tratamento super estruturado? Eu prefiro trabalhar assim simplesmente com FAP ou com... Não, porque as pessoas super controladas precisam de tratamentos super controlados também. Es como, ay, ¿cómo se dice? Caballo de Troya, o caballo de Troya. Está bien dicho? Sí, caballo de Troya. Que o cavalo de Troia da RO deve te fazer pensar como seus maridos. Quando você quer convencer seu marido para ir de férias para a praia, você não fala, eu quero ir para a praia, porque o seu marido vai falar, não, não quero, porque você quer, então agora eu não quero. A mesma coisa acontece com umas pessoas super controladas. Você tem que fazer pensar que a outra pessoa foi quem criou esse pensamento. É a mesma coisa que fazemos com nossos casais. Então, é uma estratégia de manipulação que é adaptativa. Então, que acontece aqui? Sobrevivemos porque desenvolvemos capacidade para trabalhar juntos em tribos, compartilhar recursos valiosos com membros de nossa tribo e que não estavam em nossa família nuclear imediata. Nossa natureza tribal exige que encontrássemos uma maneira de unir indivíduos geneticamente diversos de tal forma que a sobrevivência da tribo pudesse anular as tendências egoístas mais antigas ligadas à supervivência do indivíduo. Por isso, nós evoluímos, o Homo sapiens sapiens teve a possibilidade de evoluir e não outros humanoides. A tribo é super importante. Ser parte de um grupo é super importante. Por isso, por exemplo, para mim, fazer parte da TCF, que é a minha tribo brasileira, é super importante. Para mim é super importante, faz parte de tudo, da minha vida. 11 anos trabalhando lá e eu amo, fico orgulhoso. Por quê? Porque eu fico seguro, eu fico perto das pessoas que eu quero, perto das pessoas com as quais eu gosto de trabalhar. Compartilho valores. Isso é uma coisa muito difícil de conseguir neste mundo da psicoterapia. Compartilhar valores. Não destruir a outro terapeuta, compartilhar, promover. As tribos são baseadas em objetivos e valores compartilhados, enquanto nascem em algumas tribos, por exemplo, nossa família, nossa nação, porque eu nasci na Argentina, Mara nasceu em Porto Alegre, mas compartilhamos valores comuns. Também acontece que podemos ser forçados a pertencer a uma tribo, por exemplo, à prisão. Os seres humanos mostram uma cooperação incomum com outros com quem não estão relacionados para alcançar objetivos comuns, como aconteceu em Porto Alegre quando aconteceu o desastre natural do ano passado. Sim, todas as pessoas que mesmo nem se conheceram saíram aí pela rua, levaram roupa para os abrigos, comida para os abrigos e ajudaram a outros seres humanos que não conhecem, não conheceram e tampouco ainda no dia de hoje não conhecem ou não têm uma relação, mas precisaram ajudar. Isso é maravilhoso, faz parte da vida dos seres humanos. Isso permitiu que os seres humanos prosperassem em condições ambientais adversas,
de uma maneira que as espécies menos cooperativas acharam impossível. Por exemplo, o que aconteceu com eh, o neandertal na Europa. Vantagem de supervivência da nossa espécie, então, não se trata apenas de segurança numérica ou esforços coordenados. Os seres humanos são únicos por uma razão, que estamos dispostos a arriscar nossa vida para beneficiar os outros, a fim de contribuir para nossa tribo. ¿Sí? Por isso é tão fundamental criar um contexto para compartilhar, para nos vulnerar, para poder falar das coisas que acontecem com nós. Então, em vez de desmoronarse ou correr como louco quando o desastre ocorre, pesquisas mostram, falando de Porto Alegre, ano 2024, mostram que a maioria dos seres humanos é calma, ordenada e trabalha em conjunto para ajudar os outros. A maioria, não estou falando 100%, ou seja, sem falar das pessoas que roubam, enfim, já sabemos. Durante os tempos de crise extrema, esquecemos nossas diferenças, origens e crenças individuais. Maravilhoso. E tudo isso é graças à amistade. Sem amistade, não somos nada. E a boa notícia é que você só precisa de um para se sentir seguro. Só um amigo. Não tem que ser Roberto Carlos e ter 1 milhão de amigos. Eu só quero ter 1 milhão de amigos, assim, como a canção. Não, com um sozinho já alcança. A supervivência das espécies não dependia então apenas das amizades, claro. Elas dependiam da capacidade de se controlar. Por exemplo, não comer toda a comida e economizar comida para o inverno e poder sobreviver ao inverno. Claro, precisamos de pessoas autocontroladas para poder inibir os impulsos e comportamentos emocionais para alcançar objetivos de longo prazo comunes. Claro que sim, maravilhoso. Agora, o autocontrole é um precursor da comunidade e da tribo. Pero você pode ter de mais de uma coisa boa. Claro que sim, porque se você tem muito autocontrole, o controle excessivo desadaptativo está ligado a uma ampla variedade de condições crônicas de saúde mental. E aí vem o problema, incluindo depressão crônica, autismo, anorexia nervosa, ansiedade resistente ao tratamento. E aqui a resposta é o biotemperamento, que pode ser o princípio unificador. Tem muitas pesquisas de Marsha Linehan e de Thomas Lynch que demonstram que todas as pessoas com problemas de afrontamento têm um biotemperamento diferente. E o problema não é nascer diferentes, o problema é que a cultura, a tribo, não sabe como responder de um jeito flexível para poder ajudar aquelas pessoas a se adaptar ou adaptar seu comportamento, ou seu biotemperamento diferente ao contexto atual, sem puxar as pessoas para se adaptar e ser parte da normalidade. Acontece a mesma coisa com a sexualidade, acontece a mesma coisa com outros problemas que temos em nossa sociedade. Os fatores biotemperamentais podem ser a força motriz para trás do excesso, porque esses fatores podem influenciar e interferir na percepção e no comportamento manifestados no nível pré-consciente. O temperamento supercontrolado compreende a baixa sensibilidade à recompensa. Isso é fundamental para poder discriminar entre uma pessoa supercontrolada e uma pessoa com desregulação emocional ou hipersensível. São pessoas que têm baixa sensibilidade, que precisam de muito para se sentir estimulados, sim? E que podem tolerar muito mais que as demais pessoas. Por quê? Porque podem continuar e continuar e continuar e continuar e não sentir uma recompensa. Um alto processamento focado em detalhes são pessoas que se dão conta de diferenças, que têm muitos problemas para, por exemplo, quando recebem uma mensagem de WhatsApp e tem uma falta de ortografia ou tem algum problema de sintaxis, eles como tipo, "Ah, olha, ele se está equivocando, que horror, está escrevendo assim. E alta sensibilidade a ameaças e autocontrole inibitório.
Sí, son personas que, na presencia de otras personas, sienten como una sensación de ameaça. Podem entrar a uma festa e perceber que se alguém está se rindo, pode ser interpretado como se está rindo de mim, porque eu sou feio, porque eu sou uma pessoa não sei que, não sei quanto. Ah, que filho da... Como está se rindo de mim? E controle inibitório, sim? A capacidade para poder, por exemplo, estudar, 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 não sair para cumprir com o objetivo, sim? E perder a possibilidade e a capacidade para poder se divertir, socializar, enfim. Os indivíduos com supercontrole são biotemperamentalmente predispostos a se comportar de maneiras que os deixam desconectados de suas tribos, e aí o problema, e os colocam em alto risco de isolamento social, solidão e sofrimento psicológico. Isso é o problema fundamental das pessoas supercontroladas, que têm como uma tendência a creer o que están sintiendo. Si sienten ameaça na presencia de alguém, a sensação é de ameaça. Então, precisam se proteger da ameaça, de ser julgados, de ser violentados, de ser discriminados. Então, o tempo inteiro precisam se proteger. Qual é o tratamento aqui? O tratamento é uma sessão ambulatória individual de 1 hora por semana, uma aula de treinamento de habilidades ambulatórias de 2 horas 30 más 15 minutos de intervalo, coaching telefônico, que é opcional, mas super recomendado, uma equipe de consultoria do terapeuta, que é opcional, mas recomendado. E eu acho que é fundamental ter uma equipe de pertenência, porque não supervisar todas as semanas, eu acho que é um problema muito grande dos terapeutas. Tem muito terapeuta que crê, lembre-se do sufismo Malamati. Tem muito terapeuta que crê estar fazendo as coisas bem e, infelizmente, todo o contrário. Não estão fazendo nada as coisas bem. Quando você pertence a uma tribo, como uma equipe de supervisão, você tem a possibilidade de alguém dar um feedback e falar, tipo, eu faria uma coisa X, H, Z. O problema é quando vocês ficam isolados é que vocês creem, sim, por as contingências, que seu tratamento é correto ou que vocês estão aderidos a um modelo psicoterapêutico e as pesquisas demonstram que as pessoas não se aderem aos modelos psicoterapêuticos, que fazem qualquer coisa dentro do consultório, e isso traz muitos problemas. A RODBT tem um treinamento de habilidades de 30 lições com um manual de habilidades e que é super necessário. Por quê? Porque vocês têm pacientes super controlados que precisam de uma terapia super controlada para, com o cavalo de Troia, poder começar a ajudar a flexibilidade. Isso é a dialética fundamental. Poder ajudar as pessoas com um manual, fazer tarefas e poder ajudar as pessoas a poder quebrar as regras observando suas próprias regras. Uma coisa maravilhosa. Mas na RODBT, uma coisa é que as bobagens não são brincadeiras. Para nossos pacientes, relaxamento, brincadeiras e socialização podem parecer um trabalho muito duro. De fato, pelo contrário, as pessoas com desregulação emocional não sabem como se relaxar. Não, tenho que trabalhar mais duro. Eles não acreditam que é socialmente aceitável para eles brincar, relaxar ou expressar abertamente emoções, ao menos que primeiro vejam seus terapeutas modelarem esse comportamento. Então, precisamos muitos terapeutas que comecem a fazer um pouquinho mais um trabalho de abertura e vulnerabilidade e ser coerentes com um modelo. A questão é, por que a tolice seria terapêutica? Especialmente se a maioria dos adultos trabalha duro para evitar parecer bobo na frente de outras pessoas. É que temos um medo profundo de sermos humilhados, socialmente marginalizados. Então, ao mesmo tempo,
precisamos aprender a brincar, a nos relaxar. E a RO deve ter um tratamento super estruturado para pessoas super controladas que enseña a ser flexible, a se relajar y también es una psicoterapia que ayuda a poder modificar conductas. Para nossos pacientes, relaxamento, brincadeiras e socialização pode parecer um trabalho muito duro, como eu falava. E aqui vem um bônus extra. Diferença entre DBT e RODBT. Como eu falei, psicoterapia comportamental, a mesma coisa. Filosofia dialética, mesma coisa. Uno fue desenvolvido para consultores con control de los impulsos deficientes, estilos de personalidad de grupo B, dramáticos y erráticos, principalmente trastornos de borderline y antisocial. ARIO-DBT fue desenvolvido para personas supercontroladas de grupo A y C, por ejemplo, evitante, obsesivo-compulsivo, paranoico, esquizoide, etc. Mas también depresión crónica y anorexia nervosa. Y aquí comienza a diferenciación entre uno y otro. En DBT, o paciente tiene un estilo de apego ansioso. Ele busca, procura un apego como terapeuta y teme o abandono. ¿Sí? Marshall Linehan fala que você tem que ter uma linda relação terapêutica com seu cliente para poder fazer intervenções mais fortes. Tem que ter dinheiro no banco para poder utilizá-lo em intervenções depois. Pelo contrário, la RODBT, o paciente tem um estilo de apego evitativo. Ele não busca apego como terapeuta e deixa o relacionamento facilmente, especialmente quando há conflito. Odeia no conflicto, não gosta. Não é como um paciente com desregulação emocional que você pode aplicar a regra das 24 horas, que se o paciente tem uma conduta problemática, você pode falar, ok, você não pode ligar para mim, porque você já fez a conduta problemática e não ligou para mim para ser ajudado. Então agora eu não preciso saber o que aconteceu com você até a sessão. Sim? Para não reforçar e não dar calor e ser querido em uma situação que foi desadaptativa. Vocês não reforçam porque sabem que o cliente precisa de seu terapeuta e não quer ser abandonado. Por outro lado, o paciente tem um estilo de apego evitativo. Ele não busca apego com o terapeuta. Ah, não, eu já falei. Então, o que acontece? O paciente pode falar, por exemplo, falsamente. Ai, sim, você é tão querido, Victor, claro. Uf, eu compreendi tudo o que você falava para mim. Mas sabe que eu vou desmarcar as próximas sessões porque eu acho que eu mudei todo o meu comportamento. Eu já sou uma pessoa livre e sem nenhum problema. Obrigado. Por quê? Porque Victor falou alguma coisa que não gostou. Então, tchau. Vai embora. Hasta logo. Então, o problema principal da desregulação emocional é um mau controle dos impulsos. O problema principal das pessoas com supercontrole emocional é um déficit de sinalização social e falta de abertura e distanciamento. Déficit de sinalização social significa que você tem dois tipos bem claros de pessoas supercontroladas. Uma pessoa com cara bem plana, que pode falar. Victor, eu estou ganhando US$ 1 milhão por mês e a minha mulher está grávida e vou ser pai. E no final da semana eu acho que vou ir para Caribe, só por um final de semana. Que? E por outro lado tem as pessoas super agradáveis, que também super controlam, porque o objetivo é manter afastado a outra pessoa para não opinar, não dizer nada e manter um estímulo completamente dissociado do discurso principal. Por exemplo, Victor, você sabe, uma coisa horrível aconteceu na minha vida. A minha mãe morreu, mas eu acho que uma boa oportunidade também para agradecer para ela que ela foi parte da minha vida. Quê? Por que você está tão feliz? Não, não estou feliz. Então, o que acontece? A RODVT é uma psicoterapia bottom-top, não top-bottom. O
que quer dizer? Que vocês têm que trabalhar com uma modificação da sinalização social e também com intervenções de modificação cognitiva e exposição emocional, como a DBT estándar. Mas, principalmente, vocês têm que ajudar o paciente a modificar a maneira na qual se relacionam com outras pessoas para poder modificar as suas crenças. Todo o contrário ao que as psicoterapias comuns fazem. Como eu fiz com aquele médico. Ele tinha uma crença rígida de que ficar em contato com pessoas como as secretárias, para poder ser mais agradável, era totalmente inútil. E ele considerava que as secretárias tinham que trabalhar por a grana que ganhavam e não porque mm, porque existia um ambiente feliz. Então, o que acontecia? Ninguém queria ficar com ele. Quando mudou, ele começou a mudar a forma, a maneira de ver o mundo, porque começou a se dar conta que as secretárias continuavam trabalhando para ganhar a grana e também melhorou o trato dentro da relação mesmo do lugar. Então, a RODBT trabalha muito com a sinalização social. Suicídio e automutilação, autolesão, é a mesma coisa. O paciente com baixo controle, sim, na DBT estándar, praticam automutilação e cometem suicídio em altas taxas. A mesma coisa que supercontrole. As pessoas com supercontrole se suicidam muito. O suicídio e a automutilação em cliente com subcontrole emocional são muitas vezes dependentes do humor e não planejados. Em supercontrole, sim, são planejados. Si saben cuándo van a se automutilar, saben cuándo van a se suicidar, cómo, cuándo y dónde. Eu fiz o outro dia uma primeira entrevista com um cliente que ele falou: vou me matar. Não, eu tentei me matar e me tirei aí no trem para me suicidar, ser assassinado pelo trem. E ele falou: eu coloquei um papel, sim, na minha roupa, para as pessoas saber que se eu estava completamente cortado, não tentar me fazer viver, sino que me deixar morrer. E deixou todo escrito bem ponto por ponto como devia ser e quais eram os seus problemas no banco e qual era seu dinheiro e as claves, as chaves para poder entrar a sua conta bancária, enfim. São suicídios, sim, mas respondem mais a regras. As regras é, eu sou um fracassado, a minha mulher me abandonou, então na semana que vem eu vou me matar porque não quero conhecer a outra mulher. Não é emocional, é uma resposta completamente racional. O comportamento suicida em subcontrole, o autolesivo de uma pessoa é dependente do humor e impulsivo. E a automutilação, no outro lado, da RODBT, as pessoas supercontroladas, suicidas, são mais propensos a serem governados por regras do que pelo humor. A DBT estándar, o terapeuta reconhece que os clientes com problemas de controle dos impulsos precisam fazerlo melhor, se esforçar mais e ou estar mais motivados a mudar. Na RODBT, os terapeutas reconhecem que os clientes são caracterizados pelo autocontrole excessivo e devem sempre parar de se esforçar para ter um melhor desempenho ou para se esforçar mais. Parar. Já sabemos que funciona. Já, por isso, a regulação emocional e a tolerância ao mal-estar não funcionam com pessoas com supercontrole, porque já sabem fazer, já sabem se regular. A postura terapêutica, o terapeuta utiliza contingências externas, incluindo aversivos leves, adota uma postura direta para parar o comportamento impulsivo e perigoso, ¿sí? Tipo, esto de as regras das 24 horas, como falamos, ou intervenções mais diretivas. Mas dentro da RODBT, pelo contrário, o terapeuta é menos diretivo, incentiva a independência de ação e opinião e enfatiza a autoinvestigação e autodescoberta.
que é toda uma estratégia diferente e que facilita que seja o mesmo paciente que comece a se questionar as regras. Não é o terapeuta, porque se o terapeuta questiona as regras, o que acontece é que o paciente supercontrolado vai atacar, vai a sair fugindo da relação terapêutica. Debe testar, dar treino ao terapeuta sobre como usar as contingências externas eh, para ajudar ao cliente a obter controle e descobrir as consequências reforçadoras do controle dos impulsos através do análise em cadeia. Em RODBT também funciona o análise em cadeia, de análise funcional da conduta, e treina o terapeuta sobre como usar a sinalização social para melhorar o envolvimento do consultor e modelar a vulnerabilidade e conexão, que esse é o objetivo fundamental. Aqui eu já falei. Bem, a DBT estándar ensina ao paciente a evitar conflitos, ¿sí? A ser más organizado, a conter os impulsos, a trazar a gratificação e tolerar o sofrimento. Todo o contrário a RODBT, que ensina ao paciente a aumentar a abertura, a resposta flexível, melhorar a conexão social, a expressão vulnerável das emoções. Nada a ver, nada a ver. Victor, você está trazendo a comparação, e é muito legal a comparação da DBT com a RADBT, e tem uma pergunta da Paula ali dizendo que o tratamento de automutilação não suicida, se a DBT seria a abordagem mais indicada, eficaz, ou aí já diz qual tipo de DBT seria indicado. E seria justamente o problema é qual é o estilo de afrontamento do paciente, porque a automutilação e suicídio pertenece tanto a supercontrole como subcontrole. O problema é que uma pessoa que quer se matar, impulsiva, cujo comportamento seja baseado na emocionalidade, tem uma intervenção de regulação emocional e tolerância ao mal-estar, e a outra pessoa quer se matar por tolerar e regular as suas emoções muito. Então, não faz sentido. Por que uma pessoa. As pessoas que querem se matar porque não lograram atingir o título de doutorado, por exemplo. Em Japão, você tem um bosque de suicídios, aí em Tóquio. Que as pessoas que não conseguem um trabalho, que não conseguem um doutorado, que não conseguem um mestrado, vão e se suicidam. Por quê? Porque não conseguiram fazer aquilo que deveriam ter conseguido. E o que acontece? São pessoas que sabem que para poder, ¿sí? Tolerar, como toleran demasiado mal-estar, preferem, em vez de abrir, chorar, falar da ação, falar do dor, falar da experiência, da expectativa que não foi cumprida ou atingida, preferem se suicidar para não ter que lidar com ter que dar explicações, por exemplo, e se conectar com uma emoção. Então, o tratamento é completamente diferente. Sim. Mesmo dentro da psicoterapia, a DBT ensina ao paciente a evitar conflitos, como para ser mais organizados com os impulsos. E, como eu falava, o terapeuta ensina a participar se houver conflito. Participe, me fala. Ei, que bom, você não gostou da minha intervenção. É como, uau, você falou para mim que você não gosta, você pensa que eu sou um idiota. Tá? Que bom que você está falando isso para mim. Em vez de abandonar automático ou evitação, um paciente com desregulação emocional falaria: Ah, você, Victor, é uma pessoa, é um idiota, você não sabe nada da DBT, Marcia Linehan é uma idiota, não sabe nada da DBT. Ah. O paciente com super controle emocional não vai falar nunca uma coisa assim, não vai mostrar uma emoção. Vai a fechar a boca e falar: Victor, eu não tenho mais dinheiro para pagar tratamento. Obrigado por tudo. E você não sabe o que aconteceu. A outra pessoa, você pode falar, fazer uma intervenção bem clássica. Você está falando da mente emocional ou da mente sábia? Claro que estou da mente emocional, Victor. Claro que sim. E eu sei que vou me sentir culpado no dia de manhã porque eu estou falando coisas horríveis para vocês. Tá? Faz parte. Na ROTVT,
no va a acontecer eso. Va a ser como tipo, no comprendo por qué você fala isso para mí. Y yo no quiero falar de isso. Punto. Como na IBCT, Mara, quando você tem um casal, uma pessoa super expressiva e tem o marido que fala tipo, não sei por que ela chora. Não gosto dela fazer assim aquele showzinho. Claro. E como se trabalha com isso? Então, a recompensa do terapeuta na TVT estándar é expressão regulada e medição de emoções e pensamentos. Na ROTVT, recompensa é revelação sincera e expressão desinibida das emoções. Me mostra o que está acontecendo dentro de seu corpo. Porque não são psicopatas, não são antissociais. Não é que é uma pessoa que não quer mostrar emoção porque está pensando, não, está condicionada a sua resposta, a sua sinalização social. Ele não quer que nada não quer ser transparente porque pensa que se é transparente você vai a abusar dele, vai fazer alguma coisa assim errada, vai a manipular ele. Então ele como tipo paranoia. Então, sabem como regular e muito suas emoções. A hierarquia é quase a mesma coisa, sim? Condutas com risco suicida sempre vai ser primeira coisa que você tem que trabalhar em uma sessão de DBT e RO-DBT. Comportamentos que interferem na psicoterapia não tem nada a ver com rupturas da aliança terapêutica, porque, Aymara, você ligou o Sim, microfone. liguei o microfone que tem uma pergunta da Fernanda, e até eu estou cuidando um pouquinho o nosso tempo, Victor. Sim, sim, sim. A Fernanda falou assim, que é comum a gente pensar em usar a ACT com pacientes com comportamento rígido por regras e inflexíveis. Como diferenciar e quando utilizar a RODBT? Que boa pergunta. E o que Uhum. acontece aqui? Que a ACT não tem validez científica para trabalhar com o eixo 2, com pessoas com transtorno obsessivo compulsivo da personalidade, com anorexia, com espectro de pessoas neurodivergentes, que a RODBT sim, porque são pessoas que precisam de um tratamento muito mais controlado, completamente manualizado para poder trabalhar en un sentido coherente con su estilo de afrontamento. ACT sirve para depressão e ansiedade que não tem nada a ver com pessoas que são ou que têm um estilo rígido de afrontamento. ¿Sí? Estilo rígido, definição de estilo rígido neste caso seria um transtorno de personalidade. ¿Sí? É uma população completamente diferente. Uma coisa é, não sei, Victor Fabris. Eu sou uma pessoa super exigente, perfeccionista, que eu gosto de trabalhar muito, mas eu não tenho um transtorno do eixo 2, pelo menos não agora. Então, não sou uma pessoa neurodivergente, que eu acho. Victor seria um candidato perfeito para trabalhar com uma pessoa com um terapeuta ACT. Agora, se você encaminha um paciente, sim, com um estilo super controlado com um terapeuta de ACT ou de FAP e começa a ter uma relação mais quente, mais cálida, mais próxima, o que acontece com uma pessoa super controlada emocionalmente é uma rejeição imediata. De fato, em CATC, temos duas equipes, o equipe ACT-FAP e o equipe DBT-RO-DBT. Y encaminan pacientes para nuestra equipe cuando no pueden, cuando o paciente va para psicoterapia y tipo es como muita exposição, falar de intimidade, completar o questionário aí da FAP. Porque são pessoas que precisam de um trabalho muito mais devagar, muito mais indireto, que precisam de um trabalho muito mais focado em poder trabalhar seus comportamentos rígidos sem uma confrontação. Eles detestam a confrontação. E a ActiFab são muito mais confrontativos e diretivos.
que RODBT, que é uma psicoterapia muito... É mais parecido ao que seria entrevista motivacional, sim? Que a entrevista motivacional não é confrontativo, tá? Y siempre a pregunta aquí sería como, básicamente, aquí estoy colocando, ahí está, para ir terminando, a pregunta siempre es, justamente, si ahí tiene un nombre, ¿qué tipo de tratamiento es o tratamiento baseado en la experiencia científica o que está siendo baseado en la experiencia científica para qué tipo de población? Antifab são, por exemplo, muito efetivos para pessoas emocionais, mas não para pessoas com desregulação emocional. Sim? Se entende a diferença? Então, você pode fazer, tipo, você tem, por exemplo, um trabalho, eh, por exemplo, o modelo baseado na família é um modelo que tem muita evidência, cada vez mais evidência para trabalhar com anorexia. Sim? Maravilhoso. Amo esse modelo. Mantra. Fabuloso. Agora, a pessoa com anorexia, que continua sendo uma pessoa rígida, tem seu corpo melhorou, sua saúde melhorou, não tem aquela questão, a questão assim de se autoperceber como uma pessoa com um corpo diferente, a imagem corporal melhorou. O problema aqui é que continúan siendo personas rígidas. Entonces, un tratamiento complementar sería RODBT para trabalhar a flexibilidade psicológica para poder se adaptar às questões e para não recair no futuro em comportamentos restritivos a nível alimentar. Que aí tem o modelo de Mausley, do South London Hospital of Mausley, tem o tratamento da RODBT e o tratamento de mantra, que nasceram do mesmo lugar para poder trabalhar com pessoas rígidas. Alguma outra Isso, pergunta? doutor. Não, não. E isso que você traz é tão importante para o terapeuta poder. Claro que existem diversas abordagens teóricas, a gente tem que ver com qual se identifica também, mas o principal, o que o meu cliente, paciente ou consultante precisa? Qual é a característica daquela pessoa, qual é o adoecimento daquela pessoa e poder utilizar a intervenção adequada. Bom, pessoal, um pouquinho do Victor, a gente está, né, observando aqui. Quem não o conhece deve estar encantado. A gente vai ter o Victor presencialmente, então, em janeiro, e aí sim ele vai trabalhar com RODBT mais profundamente, ensinar estratégias e técnicas para os terapeutas. E agora, e é legal que ficou todo mundo até o final, a gente vai ter alguns sorteios para quem está aqui até o final, então. O nosso gestor comercial, o Marcelo, vai explicar um pouquinho para vocês como que vai ser isso. Marcelo. Olá, boa noite, Mara. Boa noite. Obrigado, obrigado. Pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo, sou aqui da equipe da FACEP. Então, a gente está lançando o curso, né, como a Mara já disse, né, superando o controle com a conexão social e flexibilidade emocional RODBT. E hoje, pessoal, quem está participando aqui, a gente vai dar um super cupom, um cupom de 50%. Nós vamos fazer o sorteio aqui agora ao vivo para quem ficou até agora. Se tu puder compartilhar com nós aí, Léo, para ver quem vai ganhar essa super bolsa de 50% de desconto nesse curso. Ó, Presentão de fim de ano. Já colocou o nome de todos os participantes aqui da sala. até o meu. Marmelada. Se o É, Marcelo ganhar, não vale. Eu quero ganhar. Imagina. podemos sortear então? Lá vai, pessoal. E o grande ganhador foi Cláudia Mello. A A Cláudia está Cláudia aqui? Mello está aí? Não acredito. Ela deve estar sim. Não tá. Cláudia, vamos ver. Não tá. Léo, Não, vamos de ela novo. não tá. Ah, ela Ê, acabou saindo. Vamos de novo, Léo. vamos de novo.
Então, segundo sorteado foi a Jasmine Paz. Eu! Ah, Jasmine Ei, aqui. parabéns, Eba! Jasmine. Gente, presente, 50% para ter o curso do Victor. Nossa, legal. Parabéns, Jasmine. Parabéns, Jasmine. Eu vou te passar ali depois, eu vou passar aqui no chat o meu contato, tá? Onde tu vai poder me chamar, para mim te liberar esse super cupom para ti e te passar mais informações também de como vai ficar essa oportunidade, tá bom? Pessoal, mas não acabou ainda as surpresas, tá? Além disso, quem se inscrever hoje conosco aqui, tá? Vai estar ganhando 15% de desconto também. Eu estou colando aqui no chat agora o cupom DBT15, RODBT15, tá? E mais, hein, pessoal? Os 5 primeiros inscritos vão ganhar uma aula complementar exclusiva com o professor Adria Fantini, tá, pessoal? Então, é uma aula sobre DBT também, é presencial, é na faculdade. Então, aproveitem, pessoal. O Que link já. legal. Deixa eu explicar que aula é essa. Quem se inscrever com os 15%, enfim, e os 5 primeiros vão ganhar de graça a aula do professor Adriano Frantini, que vai falar sobre DBT, exposição prolongada. É um protocolo super efetivo para trabalhar com traumas. Então, e é colega do Victor também é um professor internacional. Olha que oportunidade, Victor e Adriano, né? No mesmo final Perfeito. de semana, presentão Eu- também. Deixa eu colocar o linkzinho aqui da descrição para eles também poder colocar o cupom. Uhum. Súper, súper. Sí, y Super, también hay idea super, né? también de estar ahí personalmente, nos conhecer, trabalhar muito, tem muito, 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 muito para trabalhar e também para poder ajudar seus clientes super controlados e aí com Adrian para poder trabalhar também com pessoas que têm estresse pós-traumático e que é um modelo baseado na experiência científica maravilhoso também. Assim que tem Uhum. muita coisa para estudar em janeiro com o calor. Se vocês odeiam o calor como tanto como eu, aí no ar acondicionado, estudando, nos rindo, fazendo Isso, coisas até picolé a gente ganhou, lembra? No ano passado, no calor. picolé. Ai, sim, que delícia. A Lidiane perguntou se o curso é presencial. Sim, é presencial lá na Sim, faculdade, presencial, Lidiane. mas para quem não tiver também, ele também vai ter na modalidade online, né, doutora? Tem as duas possibilidades. Claro que Todas para as mim é muito possibilidades, mais exatamente. lindo conhecer vocês em pessoa, mas também tem a possibilidade de fazê-lo online. Uhum. Pessoal, o meu WhatsApp está ali, então, me chamem, tá? O cupom está ali. Os primeiros 5 vão ganhar mais a aula também, 15%. Aproveitem, me chamem, tirem as suas dúvidas comigo. Eu vou estar aqui à disposição hoje, na segunda, na terça, com essa promoção, tá bom? Ok. Obrigada, Paula. Bem, a gente vai encerrando também. Victor, querido, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada, né, por compartilhar um pouquinho conhecimento. Pessoal que ficou até agora, brigadão também. Espero vê-los em breve, Obrigado. né, na FACEF. Léo, obrigada aí pelo apoio. Marcelo, obrigada. Rosângela também que está ali Obrigado. nos bastidores. Gente, boa noite, bom fim de semana, boas festas, né, que a gente já está Boa nesse clima festa. aí de final de ano e até janeiro junto com o Victor. Em breve, 2 meses, Victor. Até breve. E tchau, Tchau, Ti. tchau, pessoal. Beijos. Tchau, beijo.